você que acompanha a Rádio Vinha Pantanal, você que nos acompanha no Brasil e também fora do Brasil, está entrando no ar o programa Testemunho de Vida, programa que foi criado aqui na Rádio Vinha Pantanal por indicação do pastor Rosângelo Pinto de Moraes, da Igreja Batista Imperial em Células de Sidrolândia, e que é dedicado a revelar, a mostrar para todos como foi a vida anterior e como é a vida hoje dos homens de Deus, os pastores da Vinha Pantanal, encarregados da ministração da palavra. Eu sou Valdecir Cremon e já agradeço a você que está nos acompanhando. Nosso convidado de hoje, eu falo já. Nós já tivemos aqui, no Testemunho de Vida, a história do pastor Henrique Finoto, que é o presidente da Igreja Batista Imperial em Células e coordenador da Vinha Pantanal. Também conhecemos a história, o testemunho de vida do pastor Hernani Borges da Silva, que é o nosso tesoureiro da Igreja Batista Imperial em Células e também é um dos coordenadores do Ministério Vinha Pantanal. E tivemos o pastor Marcelo Ribeiro, que é o vice-presidente da Igreja Batista Imperial em Células, é também um dos atuantes da Vinha Pantanal e, claro, é músico, é palestrante, é professor e também é um diretor da Escola de Ministérios da Igreja Batista. E o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é uma pessoa simpática, querida por todos, que tem sempre uma palavra, que tem sempre uma mensagem a passar. É o pastor Valmir Ávila. Pastor, que alegria ter o senhor aqui no nosso programa e poder conversar com o senhor, conhecer a sua história. Já vou começar. O senhor está preparado, né, pastor Valmir? Amém. Vamos lá, então. Pastor, como é que o senhor conheceu Jesus? O senhor veio de um lar evangélico, seus pais já eram cristãos, ou alguém lhe apresentou Jesus e o tirou do mundo para a salvação? Graça e paz, pastor. Graça e paz, Cremon, graça e paz, ouvintes da Rádio Vinha Pantanal. É um privilégio estar aqui contando um pouquinho da minha história. Estou muito feliz de estar participando desse quadro tão importante de homens de Deus que já passaram por aqui. Então, eu quero compartilhar quando eu não nasci num lar evangélico, né, cristão. Eu tinha 18 para 19 anos de idade e eu era um jovem que tinha uma religião, era religioso e passei um momento muito difícil na minha vida como jovem, né? Me relacionei com uma pessoa e, de repente, reclamou essa pessoa, disse assim, estou grávida. E aí estourou a bomba, né? Agora eu falei, o que eu vou fazer agora diante da situação de uma pessoa dizendo que estava grávida, né? Um jovem de 18 para 19 anos. E aí, o que eu vou fazer, né? A gente só busca Deus na hora da necessidade, da dificuldade, né? E foi assim comigo, né? E aí eu fui até uma igreja, né? E fiz um pedido a Deus, né? Que se Deus me livrasse dessa situação, eu ia andar no caminho do Senhor. E aí, realmente, na segunda-feira tudo se resolveu, a pessoa não estava grávida e foi aquele alívio, né? E eu comecei a frequentar o grupo carismático na época, né? O grupo carismático, eu frequentei esse grupo carismático e estava relacionando com essa pessoa ainda, né? Mas aí, o que aconteceu, Cremon? Eu conheci, que hoje é minha esposa, né? A pastora Cida, né? No meu trabalho, conheci ela. E o que aconteceu? Nós começamos a trocar olhares, né? E ela começou a falar de Jesus para mim, né? Começar a falar do Senhor. E eu comecei a frequentar, né? A Igreja Batista Imperial também. Só que eu estava com aquele relacionamento anterior ainda, né? Só que, graças a Deus, né? Através do testemunho, né? Da Cida, né? E eu comecei a frequentar a Igreja Batista Imperial em 1990, né? Em junho de 1990, comecei a frequentar a igreja. Comecei a ir nos cultos, né? Participar. E eu tive uma experiência poderosa com o Senhor, né? Eu ouvi a voz do diabo e ouvi a voz de Deus, né? Eu
participei de uma vigília de oração, né? E aí eu escutei uma voz falando assim para mim: some daqui, deixa todo mundo aqui, vai embora daqui. Aí eu pensei assim, mas eu estou na casa de Deus, eu vou ficar aqui. E depois eu teve um momento de oração, as pessoas orando, né? E o pastor Henrique era o pregador daquela noite na vigília, né? E ele leu um texto da Bíblia, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pois terão direito da árvore da vida e entrarão no reino de Deus pelas portas. E aí eu vi a voz do Espírito Santo, né? Me aceita, me recebe, vou te fazer muito feliz e vou te dar uma família. E eu me converti, fui à frente, aceitei Jesus como meu Senhor, né? E meu Salvador. E foi uma experiência poderosa que marcou a minha vida até hoje, né? Hoje eu tenho uma família abençoada, sou casado com a pastora Cida há 32 anos, né? Somos casados. Temos a Samara, temos a Lore, né? Isso é maravilhoso, é somente o Senhor Jesus, né? Então, quer dizer, nessa conversão, o senhor ganhou a salvação e ganhou a esposa também, né? É uma família abençoada de Deus, né? E tive muitas experiências com o Senhor, né? No começo da conversão da gente é muita batalha espiritual, né? Eu aceitei Jesus e depois, no outro dia, começou a luta, né? As dificuldades, o mundo, né? Querendo requerer a gente, né? Mas eu tive pessoas que me ajudaram muito, né? No começo da minha carreira cristã, né? Pessoas que deram uma palavra. Nós não tínhamos célula antes, né? Mas muitas pessoas foram muito importantes na minha vida. O pastor Marcelo, né? Que com a sua família, né? O irmão Carlos, seu pai, a Amanda Darcy, sua mãe. Então, eu vim até o prédio da igreja, né? Eu morava lá na Fernando Corrêa da Costa, longe do prédio, mas eu vinha de ônibus, eu vinha de carona, eu vinha até de a pé, vim para assistir os cultos pela manhã, para tanta sede e fome de Deus. E muitas pessoas foram importantes na minha vida, que me ajudaram nessa caminhada, né? E o pastor Henrique também foi uma pessoa que muito me influenciou na minha vida cristã. Eu me lembro que uma semana depois de convertido, o pastor que estava fazendo um evangelismo ali perto do mercado, né? Aqui na Estrela do Sul, e estava pregando ali, de repente ele pegou e jogou o microfone na minha mão e falou assim: dá o seu testemunho. Vixe, na hora, assim, né? E eu abri a boca e comecei a falar, a pregar do Senhor, falar do Senhor Jesus, né? E com muita alegria, e o pastor aí que me ensinou muito a respeito de Jesus. É o meu discipulador até hoje, né? O meu mentor, que tem falado da minha vida, que tem me ensinado muito, né? E eu comecei a aprender muitas coisas com ele, fazendo visita com ele, evangelizando. O pastor Henrique é uma fonte de inspiração para nós, né? E ele me inspirou muito na minha caminhada cristã. Foi muito importante para mim. Sem dúvida alguma, é importante em todo esse ministério da Igreja Batista Imperial, que já passa de 40 anos e está Isso. aí se estendendo por todo o país. Em nome de Pastor, Jesus. o senhor contou a história daquela namorada, o senhor teve lá um contratempo, depois conheceu a pastora Cida, foi para a Igreja Batista e lá, algum tempo depois aceitou a Jesus e iniciou a modificação na sua vida, e chegando inclusive ao pastorado como o senhor é. O senhor tinha vícios? O senhor era fumante? O senhor bebia? O senhor tinha alguma prática de algum jogo? Como era a sua vida fora da igreja? Graças a Deus eu só vício da bebida, né? Mas não era alcoólatra, eu só bebia, mas já ficava meio tonto, né? Já ficava meio assim, mas eu não tinha muito esse vício, né? Mas eu gostava muito das músicas mundanas, né? Gostava muito de ouvir músicas mundanas, e aquilo que preenchia o vazio que eu tinha no meu coração, né? Porque quando você não tem Jesus, né, você procura no mundo algo para preencher aquele vazio. E eu procurava das músicas do mundo preencher esse vazio, né? E foi difícil, pastor? Foi difícil o senhor abandonar? O senhor está dizendo que não tinha grandes falhas no seu comportamento. Mas houve alguma dificuldade? O senhor citou a cobrança espiritual. Isso veio da sua família? Os seus pais não eram cristãos? Não eram cristãos, mas
eu tomei uma atitude, realmente, eu virei as costas, realmente, para o mundo, né? E aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Tomei uma posição, realmente, o irmão Cremon. Eu virei as costas para o mundo, né? E tomei uma posição diante do Senhor e minha vida totalmente foi mudada, mudou completamente, porque eu decidi realmente ir ao lado do Senhor Jesus. E sempre eu coloco isso quando eu dou meu testemunho, ou prego nos encontros, ou até nas pregações, né? Eu sinto que eu não tenho uma religião, eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Que é um dos grandes pontos de pregação que a gente Sim, tem no nosso segmento, no nosso ministério da Igreja sim, Batista Imperial em Células. perfeito. Pastor, o senhor tem, os seus pais são vivos? Eles moram em Campo Grande? O senhor tem irmãos? Como é que é o restante da sua família, além da família com a pastora Cida, com a Loren e com a Samara? Sim, meus pais, né, não eram cristãos, né, eram católicos, né. Meu pai faleceu já faz uns 6 anos, vai fazer esse ano, né. Minha mãe ainda é viva, tenho mais 2 irmãos, né. Um frequenta a Igreja Batista Imperial, é crente, cristão, é um líder de célula, né. Uma bênção, né. Sua família também é convertida, né. Minha mãe aceitou Jesus, foi num encontro, mas ela não se batizou, né. E o meu outro irmão ainda não é cristão, mas nós estamos orando por ele para que ele possa ter uma experiência com o Senhor Jesus. Pastor, e com relação à sua família hoje? O senhor já citou, nós já repetimos, né? O senhor conheceu a pastora Cida e teve as 2 filhas. Como Sim. é que foi a transformação do senhor para um homem casado, né? Um pai de família e um pastor ao mesmo tempo? O senhor sentiu o peso da responsabilidade aumentar? Eu vejo assim que não é um chamado de Deus, né, Cleimon? Algo que eu sinto alegria, né, de fazer a obra, né, de estar servindo o Senhor Jesus, servindo o ministério do pastor Henrique, e ter muita alegria de dizer isso, que eu sou um pastor feliz. E se eu posso dar um testemunho do meu chamado, né, eu desde pequeno, desde criança, eu senti algo de Deus dentro de um prédio, de uma igreja, né? E eu senti algo que Deus tocou no meu coração, não sabia o que era, até o padre me procurou, perguntou o que estava acontecendo, que eu chorei tanto naquele dia, mas não entendi. E a minha mãe disse assim: você vai ser um padre, né? Eu falei: mãe, padre não pode casar, né? Eu quero ter uma família, né? E eu vejo que tudo isso foi uma confirmação, né? E caminhando com o pastor Henrique, né? E eu fui aprendendo a questão do ministério. Só que, Cremon, antes de nós termos essa visão de célula, né? A gente via só o pastor fazendo tudo, né? O pastor, ele evangelizava, ele pregava, ele expulsava os demônios, ele orava pelos enfermos, visitava as pessoas, né? Nós não tínhamos essa visão que nós temos hoje maravilhosa, que cada crente é um ministro, né? E eu sempre sentia que algo de Deus tinha algo no meu coração, algo para ser realizado na minha vida, né? Mas só que eu via a luta que meu pastor passava, as dificuldades que ele passava. Eu fico emocionado de falar, né? Porque a gente tem acompanhado o pastor há tanto tempo. E aí, o que aconteceu? Aí entrou a visão em células, né? E eu recebi eu vi a voz de Deus para mim fazer o seminário. Eu fiz seminário 4 anos no Batista. E eu resolvi ouvir a voz de Deus e fui estudar no seminário, né? Antes de termos células, quando eu fui estudar. Minha filha era pequena, né? Ontem a Samara fez 25 anos, né? E eu fui estudar no seminário. Tentei várias vezes desistir, parar, mas Deus me concedeu a graça de finalizar o seminário, terminar o seminário, né? E graças a Deus eu tenho convicção do meu chamado, eu amo a obra de Deus, amo a igreja Batista Imperial em Celo, faço parte, né? Sou muito feliz de estar nessa igreja, fazer parte dessa igreja, onde temos muitos pastores abençoados, muitas pastoras, muitos homens de Deus. Eu sou muito feliz de fazer parte
equipe do pastor Henrique e os pastores. Então a gente pode concluir que o senhor passou da fase de jovem para um homem adulto, casado e pastor com satisfação. Sim, com alegria. Alegria. É isso que a gente nota. E hoje, se o senhor tivesse que mudar alguma coisa no Valmir Ávila hoje, haveria o quê para ser mudado? Na verdade, Clemon, eu estou passando um processo na minha vida, né? Assim, da questão de o eu, né? A gente fala muito do eu, né? O eu tem que ir para a cruz, né? E aí, quando você começa a viver isso, né? Então, eu tenho passado momentos na minha vida do questão de ir para a cruz, né? Cada dia a gente tem que ir para a cruz, como disse João, né? Que eu diminua e Cristo cresça, né? Amém. Pareça, né? Então, eu tenho passado esse momento, assim, que Deus tem trabalhado no meu coração para que o Senhor possa crescer na minha vida, né? Eu tenho que diminuir, eu tenho que ir para a cruz. E tem sido momentos, assim, vou falar para você, difíceis, mas bons, porque eu tenho aprendido muito com o Senhor a respeito disso, de servir o Senhor, de realmente se entregar cada dia mais para Ele, né? Porque o eu, né? O eu quer sempre aparecer, né? Mas eu tenho aprendido nesses momentos que eu tenho passado, esses últimos meses, né? Que o Senhor Jesus venha crescer na minha vida, venha aparecer, porque Ele que faz, né? Todas as coisas, né? Porque o ministério Ele que nos concedeu. Então, quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus na nossa vida, que Ele venha aparecer a cada dia. Sem dúvida alguma, era exatamente essa resposta que eu esperava, que eu aguardava, e estou satisfeito com a sua resposta. A gente sabe que o senhor tem uma esposa que é uma ministradora, que é uma pessoa que tem também muito conhecimento da palavra de Deus, está com o senhor há 32 anos. A gente sabe do testemunho, né? Nós somos da mesma igreja. A gente sabe do seu testemunho de batismo, do seu casamento, quando agora, recentemente, o senhor completou os 30 anos de casado. A gente sabe tudo isso, sabe do testemunho das suas filhas, sabe que a sua família está firmada na rocha. Eu quero agradecer ao senhor pela entrevista, por abrir o seu coração, por contar as histórias do testemunho da sua vida. Pastor Valmir, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Clemon, e também quero deixar um abraço a todos os pastores, pastoras, todos os irmãos, né, que fazem parte dessa igreja maravilhosa que é a Igreja Batista Imperial do Céu. Este foi o testemunho de vida do pastor Valmir Ávila, que é da Igreja Batista Imperial em Células, aqui do bairro Eldorado, em Campo Grande. Um pastor muito importante em todo o nosso ministério. Logo, pode ser o pastor da sua igreja. Quem sabe ele apareça por aqui. Vamos aguardar, né? Tem bastante pastores aí. E tem bastante programa para a gente fazer todos os sábados pela manhã. E no domingo, o programa já está com imagens no YouTube. Muito obrigado a você que acompanhou. E até o próximo programa.